Hoje nós vamos falar sobre a importância da disciplina no desenvolvimento de software. E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal aqui de desenvolvimento de software, onde se fala sobre filosofia, antropologia e desenvolvimento de software. Então galera, é uma brincadeira aqui, mas é o seguinte, né? Você como dev, eu como dev, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E vale a pena a gente investir também no nosso crescimento humano, não só na parte técnica. Existem muitas pessoas que são muito boas tecnicamente, mas muito fracas humanamente. Então é por isso que eu foco aqui no canal também na parte de desenvolvimento pessoal, tá? Porque vale a pena você investir também nessas soft skills. E um detalhe, né? Isso aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver com autoajuda, pessoal. Autoajuda é uma coisa que não funciona. Por que não funciona a autoajuda? A autoajuda é uma coisa que move um pouco o sentimento das pessoas. E pior, faz você acreditar numa coisa que em geral não é verdade, né? Faz você acreditar que você é o bom, que você pode tudo. Tá? Isso é um grande auto-engano, né? Na verdade, o que eu faço aqui é bem o contrário da autoajuda, né? Que é o quê? A gente tem que perceber que a gente tem coisas que a gente pode melhorar. E a gente tem que agir para ir melhorando nesses aspectos. Tá? É claro que a gente precisa de um drive, né? Putz, eu tenho que saber que eu posso conseguir fazer as coisas. Mas como que eu consigo esse drive? Eu consigo esse drive vencendo a mim mesmo em pequenas coisas no dia a dia. Então o importante para você crescer humanamente é a constância, né? Todo dia um pouquinho. Então um exemplo, né, é o desafio da leitura, que eu lancei aí no vídeo anterior. Que é o quê? Você tirar 10 minutos do seu dia. O que é 10 minutos do seu dia? Para ler um pouquinho, uma leitura técnica e mais 10 para ler literatura, né, para crescer em cultura. Então é o seguinte, se você não consegue fazer isso, né, quer dizer que você não tem constância. Então a gente precisa ganhar essa constância. E como que a gente ganha essa constância? Pequenas coisas, pequenos objetivos, pequenos propósitos que a gente consegue dominar, tá? Então uma coisa pequenininha por dia, tá? Mas todo dia. Assim é que a pessoa muda, assim é que a pessoa cresce humanamente, tá? Não com auto-engano, né? Não achando que você é o tal, que você pode tudo. Isso aí só leva realmente a muitas desilusões, né? Porque você ficar achando que você é muita coisa, né? E aí você vai ter um choque de impacto com a vida real, né? Porque a vida real vai te mostrar que você não é tudo isso. Tá? Então, autoajuda é realmente um auto-engano. Tá? O que a gente faz aqui é muito diferente, né? A parte de realmente desenvolvimento pessoal, certo? Que é detectar pequenas coisas nas quais a gente pode melhorar e pequenas ações para melhorar nessas coisas. Hoje eu queria falar um pouquinho, pessoal, sobre a questão de disciplina, tá? Porque olha só, vamos pensar uma coisa, quem que domina o mundo hoje em dia? Os devs dominamos o mundo, tá? Por quê, pessoal? Vamos pensar numa coisa, olha, tem software em tudo quanto é lugar, tá? Todo mundo usando software a todo momento. Hoje em dia, num carro moderno, entre você pisar no freio e o carro parar, existe software, tá? Tem um condicional ali no meio. Isso mostra, né, que a gente domina o mundo. Imagina uma greve de desenvolvedores de software que ia acontecer. Só que nós não percebemos isso, nós não percebemos que a gente tem esse poder e os poderosos também não perceberam ainda. Então o que acontece, pessoal? Com grande poder vem grande responsabilidade, né? É aquele princípio do Peter Parker, né? With great power comes great responsibility. Então, como a gente tem um grande poder nas nossas mãos, a gente tem grande responsabilidade. Para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, a gente precisa de certas disciplinas. Se a gente pensar nas outras profissões aí que envolvem coisas sérias, né? Porque a gente está desenvolvendo software, tá? Que vai controlar o carro, que vai controlar o avião, certo? Então, isso são coisas muito sérias. Se a gente pensar nas outras profissões que envolvem coisas muito graves e sérias, né, como medicina, a gente vai ver que lá eles têm muitas disciplinas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando um médico, por exemplo, vai lavar as mãos, né, existe todo um ritual, um protocolo, tá? Ele não lava a mão de qualquer jeito, né? Tem que fazer 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, 10 vezes a unha, 10 vezes isso aqui. Existe um protocolo, uma disciplina para lavar as mãos na medicina. Que outra profissão é parecida com a nossa, no sentido de que o cara fica lá manipulando símbolos estranhos para chegar num determinado resultado. Essa profissão, que é parecida com a nossa, nesse sentido, é a profissão de contabilidade. E na contabilidade existem várias disciplinas também. Tá? Uma delas é chamada de Double Entry Bookkeeping. Tá? Eu não sei exatamente como é em português, mas é uma coisa simples, né? O contador, o que ele faz? Quando ele faz um débito numa conta, né? Ele tem que fazer um crédito em outra conta. Tá? Então isso é Double Checking Bookkeeping. Débito aqui, crédito aqui, soma dá zero, próxima conta. Tá? Então ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então isso tem a ver, olha só que interessante. A gente pode fazer uma analogia com TDD, certo? Que é você fazer o quê? Um pouquinho de teste, um pouquinho de código de produção, roda o teste, próxima função. Um pouquinho de teste, um pouquinho de código de produção, roda tudo, próximo.
E você não vai fazer um monte de código aqui e depois fazer um monte de teste. Isso não dá certo, certo? Isso é uma disciplina meio furada. Da mesma forma, lá o contador não pode fazer um monte de débito aqui, depois fazer um monte de crédito para ver no final que a conta deu errado. Então deu uma diferença lá. Então a mesma coisa, na nossa profissão, a gente precisa adotar essas disciplinas. Se nós, como devs, não adotarmos essas disciplinas, a gente corre o perigo de ter legislação em cima da nossa profissão. Quer dizer, alguém de poder querer legislar em cima da nossa profissão. Então nós mesmos temos que tomar a atitude, a iniciativa de adotar essas disciplinas. Então a disciplina é uma coisa às vezes meio chata, que tem alguns elementos meio arbitrários, Por exemplo, lá no médico, 10 vezes. Por que é 10? Não é 8, não é 7? Mas essa arbitrariedade, que parece arbitrariedade, ela ajuda um pouco porque você sempre tem uma espécie de algoritmo para seguir. Então no TDD existem aquelas 3 regras, Não escrever código de produção antes de ter um teste. Fazer o mínimo possível de código para passar no teste. E depois refatorar o código de produção. Então essas regras parecem meio chatas de serem seguidas, mas ajuda muito a você ter uma disciplina e no final isso vai gerar um código de mais qualidade. Então vale a pena a gente estudar as disciplinas da nossa área. Eu acho muito bom o Extreme Programming. Várias das práticas que existem lá no Extreme Programming são muito importantes, inclusive o TDD, Pair Programming e outras. Então vale a pena você estudar essas práticas e também adotá-las no seu dia a dia. Certo? Você vai produzir código com mais qualidade, com mais disciplina, porque afinal de contas, você é responsável pelo código que você produz. Então era isso, Vamos tomar cuidado com essas disciplinas. Obviamente a gente vai falando mais sobre isso no canal. Isso vai te tornar um dev mais profissional, Alguém que se pode contar, alguém que assume responsabilidades. Beleza, pessoal? Então era isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.